tarde, pessoal. Vamos lá para nossa última aula de fisiologia, né? Hoje eu encerro o conteúdo de fisiologia com vocês. Daí pretendo mandar um trabalho para vocês fazerem, né, sobre todos os temas, e a gente vai finalizar então com o sistema sensorial, tá? O sistema sensorial são os 5 sentidos. Eles são uma estrutura que vai ajudar a gente a perceber o ambiente em que a gente está para nos proteger de alguma situação de perigo. Então, ele vai servir para isso. Nessa imagem, né, essa ilustração aqui, então aparecem os 5 sentidos marcados aqui. Então, nós temos a pele, marcado pela mão, o olho, aqui, a orelha, o nariz aqui no cantinho e a boca. Só que, na verdade, a boca tá errado, deveria ser uma língua aqui, né? Que o paladar ele é representado pela língua, mas ele vai então servir de percepção do mundo. Então, se a gente tem essa percepção, a gente consegue ver se tem alguma coisa de perigo, uma situação de perigo, para que a gente possa nos defender. Então, ele vai perceber estímulo sonoro, luminoso, químico, térmico, mecânico, sempre visando a nossa proteção, tá? Ele tem esses receptores que vão fazer essa percepção. Então, por exemplo, para captar a luz, então eu vou ter fotorreceptores. Para captar substâncias químicas, então são os quimiorreceptores. Para calor, termorreceptores. Para pressão, mecanorreceptores. E tem alguns receptores que são internos, que é para perceber o próprio funcionamento corporal, né? Que daí é para uma percepção interna do nosso organismo. O que a gente vai ver hoje são esses externos receptores, que é para percepção externa. Começando pelo olho, que é responsável pela nossa visão. Então, ele é um órgão fotorreceptor, a gente só enxerga porque existe luz. Se não existe luz, a gente não consegue enxergar. Ele fica localizado nas órbitas oculares, que é esse buraquinho que a gente tem aqui no nosso crânio. Ele tem algumas estruturas anexas que vão fazer o processo de proteção, né, e melhorar o funcionamento do olho, como a pálpebra, supercílio, que é a sobrancelha, os músculos oculares e o sistema lacrimal. Além disso, na parte interna, ele tem células especiais, que são os cones e os bastonetes. Os cones, eles são responsáveis pela visão colorida e os bastonetes pela visão de claro e escuro. Então, a gente consegue perceber as cores, a diferença das cores por causa dos cones, e a visão de diferente luminosidade é por causa dos bastonetes, tá? Essa disposição de cones e bastonetes, elas são responsáveis por aquelas divergências de visualização de cor. Lembra aquelas dinâmicas lá do vestido, do tênis e tudo mais, que cada um percebe de uma maneira diferente? É por causa dessa concentração nessas células. Então, às vezes, as minhas células, elas percebem a coloração de um jeito e a de vocês percebe de outro. E essa relação que se dá é relacionada com o cérebro também. Então, é como se ele nos enganasse. Então, a nossa visão, ela nos auxilia muito, mas às vezes ela nos trapaceia também, né? Então, ela às vezes faz com que a gente ache que é uma coisa e, na verdade, não é. O nervo que controla a parte da visão é o segundo nervo craniano, né? O segundo par de nervo craniano. Lembra que a gente estudou lá no sistema nervoso? E ele que vai fazer a recepção. Então, nessa imagem você vê a localização. Então, ó, aqui está a órbita ocular, que é esse buraco do nosso olho, e o olho fica aqui. Ele é redondo, tem musculatura nas laterais, em cima e embaixo, e ele fica alojado ali. Aqui dá para você ver a sobrancelha, né, o supercílio, a pálpebra e os cílios. A estrutura de pálpebra, então você tem a pálpebra superior e a pálpebra inferior, né? Ela vai fazer o fechamento do olho caso a pessoa perceba que está vindo alguma coisa. Então é automático. Você vê alguma coisa que vem, você já fecha os olhos para se proteger. Os cílios, eles vão servir para segurar alguma poeira que possa cair no nosso olho. Então ele vai estar ali protegendo, nem sempre funciona, né? Às vezes acaba indo alguma coisa no nosso olho. E a sobrancelha, ela é importante, porque na região da testa a gente tem muita glândula sudorípara, que produz suor, e esse suor é salgado, né? Então, quando ele escorre, vem aqui e desvia do nosso olho. Se não tivesse, ele poderia escorrer e causar uma queimação ali no olho. A parte interna do olho, como eu falei, ele é circular, né? Você tem essa parte branca,
que é esclerótica, ela vai envolver o olho todo. Daí aqui na frente a gente tem a parte colorida, que é a íris, e no meio a gente tem um buraco, que é a pupila. Então o preto do olho aqui é uma abertura. Essa íris, essa musculatura da íris que vai controlar o tamanho da pupila. Então às vezes ela vai dilatar essa pupila, vai ficar maior, e às vezes ela vai ficar menor, dependendo da intensidade de luz do ambiente. A córnea ela é uma camada transparente que fica em cima dessa estrutura, que vai também ajudar no processo de recepção da estrutura luminosa, tá? Aqui é o olho incorde. Então, imagine que eu peguei o olho e cortei aqui. Então, ó, olhando de fora, então você tem aqui a córnea, que é aquela camada transparente que eu falei. Daí aqui você tem a câmera anterior com o humor aquoso, que é um líquido que vai estar preenchendo. Daí aqui você tem a íris, o buraquinho da pupila. Logo atrás a gente tem o cristalino. Esse cristalino, ele funciona como diafragma de câmera fotográfica. Então, quando eu preciso enxergar longe, eu preciso ter um foco no meu olho diferente de quando eu preciso enxergar perto. Quem vai fazer esse controle focal do que eu vou enxergar é o cristalino. Então, se eu estou olhando lá longe, meu cristalino está numa posição. Se eu estou olhando aqui pertinho, ele muda essa posição para eu conseguir enxergar bem, para focar certinho. Daí, na parte interna aqui, você tem o humor vítreo, que também é um líquido, né? A parte meio pastosa. Lá no fundo, você tem esse aqui que está em azul, é a retina, tá? Que é aqui que a imagem vai ser formada, né? Então, é nessa partezinha azul aqui que a imagem é formada. Daí você tem a estrutura do coroide e da esclerótica, que é a parte branca, tá? Que vai envolver o nosso olho. Nessa região aqui, você tem a inserção do nervo óptico. Então, vem aqui o nervo, gruda nessa região, daí esse nervo vai até a medula e daí direciona para o nosso cérebro. Bem nesse ponto aqui, aonde ocorre o processo de inserção do nervo, a gente tem um ponto cego. A gente não consegue enxergar o que é focado nesse lugarzinho aqui, porque tem essa cicatriz, né, da inserção do nervo. Aqui você tem os músculos, né, laterais, que vão controlar o movimento dos nossos olhos, e aqui em cima também, né, então ele vai fazer essa posição. Para que a gente consiga enxergar, então a luz, ela vai vir em linha reta, aquela de física vocês aprenderam que a luz não faz curva, entra, passa pela córnea, passa pelo humor aquoso, entra pela pupila, passa pelo diafragma, passa pelo humor vítreo e bate na retina. E ela é formada na retina, de maneira invertida. Então, o que eu estou olhando aqui na retina, ela vai estar de ponta cabeça. Daí, essa informação vem pelo nervo, né, aqui pelo nervo óptico, e vai até meu cérebro. Né? Então, passa para cá e vai para o cérebro, para que ele tenha o processo de desinversão, né? Então, a imagem no olho é formada invertida, quando vai para o cérebro, ele organiza essa imagem para que a gente consiga compreender ela como ela aconteceu. A pupila, como eu falei lá no começo, ela vai alterar o tamanho. Então, aqui você tem uma pupila bem pequenininha e aqui você tem uma pupila dilatada. Por que que aqui está pequena e aqui está grande? Aqui é um caso que está vindo muita luz ambiental, né? Então, você tem muito estímulo luminoso. Se chegar muita luz lá na retina, ela fica branca, você não consegue enxergar nada. Então, o que a nossa pupila faz, né? O que a íris faz, na verdade, ela diminui o tamanho da pupila. Então, a luz vai entrar com uma menor intensidade. Quando eu estou num ambiente que precisa de mais luz, que não tem luz ambiental, que eu estou precisando, o que vai acontecer? A íris vai fazer com que a minha pupila fique maior, né? E demora um certo tempo para acontecer isso. Provavelmente já aconteceu com vocês, você está dormindo bem faceiro, vai lá alguém acende a luz, né, na tua cara. Você fica sem enxergar durante um tempo. Por quê? Quando você está dormindo no escuro, a tua pupila está dilatada, né, porque tem pouca luz. Conforme alguém acende a luz em uma intensidade muito grande, a tua pupila vai receber muito estímulo luminoso e daí você não enxerga, até que ela diminua de tamanho e você volta a enxergar. E o contrário também, você está dentro de uma sala escura e sai, né, em algum local, né? Você tá com um pouquinho de luz e vai sair, não enxerga. Ou você tá vindo de um ambiente com muita luz, né? Ou, tô indo dormir, tô com a luz acesa, apaguei a luz, fica um momento que eu não enxergo nada.
Aí vai passando, eu começo a enxergar algumas coisas. Por quê? Quando eu apaguei a luz, a minha pupila estava dilatada. Então ela precisava de muita... perdão, ela estava contraída. Ela podia ter uma quantidade pequena de luz entrando, não era suficiente para eu enxergar. E quando ela dilata, recebe mais luz e eu consigo enxergar de novo. Tá? Então é esse controle pela luminosidade. Aqui as glândulas lacrimais, que também são estruturas anexas, né? Você tem essa daqui, uma aqui em cima, e tem os canaizinhos por onde ela sai, que fica aqui no cantinho do olho, que é o canal lacrimal superior e inferior. Lágrima a gente produz o tempo todo, né? Para lubrificar os nossos olhos. Então toda vez que a gente pisca, a gente espalha uma camadinha de lágrima, que é o ideal para que a gente consiga enxergar e mantenha o olho saudável. Quando a gente está numa situação de emocional, né, muito feliz ou muito triste, a gente produz mais glândula salival, mais lágrima, né, vai produzir mais lágrima e daí vai ter uma liberação maior aqui. E aqui tem um canal que vai pro nariz, né, então por isso que quando a gente chora, a gente fica ranhento, né, porque um pouco de lágrima vai pro olho e um pouco vai pro nariz, né, então tem essa produção maior ali. Mas sempre vai estar sendo produzida essa lágrima para deixar o olho lubrificado. Aqui também, então, ó, tem a parte da esclera, que é o branco, a íris, que é o coloridinho, e o meinho, que é a pupila, que é o buraquinho, tá? Nem sempre o nosso olho nasce do jeito que ele deveria nascer, né? Bonitinho, que o raio luminoso vai vir, vai entrar, vai bater bem certinho aqui na retina. Às vezes, o nosso olho ele nasce mais comprido do que ele deveria. Então ele é mais alongado aqui. Daí o que acontece? A luz entra, vai lá em linha reta, vem pra cá, e ao invés de ser formada a imagem aqui, no lugar certo da retina, ela é formada antes, né? Então essa pessoa tem um olho míope, ela não vai conseguir enxergar de longe. Ela enxerga de perto, mas de longe ela não consegue enxergar, porque o raio luminoso não é formado na retina, é formado antes dela. E às vezes o olho dessa pessoa nasceu menor do que ele deveria nascer, né? Nasceu mais curtinho. E o que acontece? O raio luminoso entra, vem, e a imagem focada, ela seria formada aqui atrás, né? E daí a pessoa não consegue focar direito, mas não enxerga de perto. Então o olho míope não enxerga de longe e o olho hipermétrope não enxerga de perto. Tá? Então quem tem miopia é isso. O astigmatismo é quando você enxerga embaçado, né? Então, além, por exemplo, eu posso ter miopia e astigmatismo. Então, eu não enxergo de longe e o que eu enxergo embaçado, né? Daí, o que vai acontecer com as lentes? A lente, ela vai ser colocada aqui, né, no óculos, e ele vai fazer com que esse raio luminoso seja direcionado para onde ele deveria estar, né? Que é o fundo ali do processo da retina. Então, ele vai corrigir essa estrutura. A audição. A audição, ela é a orelha, que é o órgão responsável, vai captar o som, vai captar a onda sonora. Então, ele é dividido em três partes. Você tem a orelha externa, que é essa parte que a gente consegue enxergar, que daí tem a orelha e o pavilhão. Daí você tem o canal auditivo. Aí vem a orelha média, que é do tímpano, tubo auditiva e os ossículos. E a orelha interna, que é a cóclea, canais semicirculares, que é o labirinto. E o nervo responsável pela captura é o oitavo par de nervo craniano. Tá? Ele que vai levar a informação para o cérebro. Então, olha lá uma estrutura do ouvido, né? Da orelha cortadinha. Então, aqui, o pavilhão auditivo, ele é todo cheio de voltinhas, que é para captar melhor o som. Então, o som vem, ele é direcionado aqui para o canal, né? Ele vem vibrando. Então, o som é uma vibração, é uma onda sonora que vem vibrando. Quando ele vem aqui, então, até aqui é a orelha externa. Daí ele vem e ele chega no tímpano. O tímpano, ele é uma membrana. Imagine aqueles tambores que vocês batem lá na fanfarra, fecha aquela membrana, né? Isso é o tímpano. Quando a onda sonora vem, ela bate nessa membrana, ela faz vibrar, ela promove uma vibração. Essa vibração vai passar para os ossículos, que é o martelo, a bigorna e o estribo, que são os menores ossos do nosso corpo. Vem vibrando, e ela chega aqui nos canais semicirculares, né, na cóclea, vai fazer a vibração. Dentro desses canais existem líquido, né, um líquido que vai vibrar também. E essa vibração vai chegar até o nervo, né? Então daí o nervo vai
reconhecer esse padrão de vibração, vai transformar em onda neural e vai enviar para o nosso cérebro. Daí no cérebro ele vai entender e interpretar o que a gente está escutando. Então é vibração sonora, né? Quando eu brinco com vocês que vocês vão ficar com o tímpano laceado, quando escuta a música muito alto, é isso mesmo que vai acontecer. Por quê? Se você coloca um fone de ouvido aqui, põe um áudio com uma intensidade muito grande, a onda sonora vai vir e vai ficar vibrando aqui, né? Vai ficar batendo e o teu tímpano vai bater. Conforme mais intensa for aquela vibração, mais intensa vai ser essa vibração. Ao longo prazo, vai ficar laceado, né? Então, se alguém vir chegar a falar baixo com você, numa intensidade menor, você não vai conseguir escutar, que é o que acontece com os idosos, né? Então, qualquer pessoa, conforme vai ficando mais velha, vai ficando com essa percepção auditiva menor. Por quê? Já, teve um desgaste. Mas a geração de vocês, que tem esse excesso de estímulo sonoro nos fones, eu me preocupo, né? Porque eu acho que isso vai acontecer antes do que o que acontece com as gerações anteriores. A gente consegue perceber isso também quando você vai numa festa, né? Fica perto da caixa de som. Você chega em casa, às vezes você fica com o ouvido com aquele zumbido. O que é esse zumbido? Teu tímpano foi tão estimulado por causa da intensidade sonora que ele fica vibrando quando você chega em casa. Então ele continua vibrando, que é esse zumbido que você escuta, até ele estabilizar e parar, né? Normalmente no outro dia você já está escutando normal. A língua, o paladar, ela vai ser responsável, além da percepção, também para ajudar no processo de mastigação, deglutição e fala, né? Lembra que a gente estudou lá no sistema digestório. E ele é um órgão quimiorreceptor. Então, ele vai perceber o sabor através das papilas gustativas e o nono par de nervo craniano que vai levar essa informação para o nosso cérebro. Eu tenho diferentes papilas gustativas, né? Então tem circunvaladas, fungiformes, foliáceas, e elas percebem basicamente 5 sabores, né? Então você tem o amargo, o doce, o salgado, o azedo e tem o umami, eu acho que é um quinto sabor, que é o do glutamato, né? Que ele simboliza esse sabor. E as filiformes, que percebem sensações táteis, né? Que é a textura do teu alimento. Então tudo isso é percebido na boca, né? Aqui tem uma divisão, né, das papilas, então as papilas estão na língua toda. Antigamente tinha-se essa divisão de que o amargo era sentido só aqui atrás, o salgado e o azedo aqui na lateral e o doce na pontinha. Hoje já não se considera mais isso, eles consideram que tenha papilas gustativas de todos os sabores em todas as regiões da língua, tá? Mas em alguns livros vocês ainda acham essas divisões por categorias, né? E o alimento, para a gente conseguir sentir o sabor dele, ele tem que ser misturado com a saliva, né? Então você vai mastigar, durante esse processo de mastigação o alimento vai criando pequenas partículas misturadas com a saliva, que entram em contato com essas papilas aqui, ó. Então eles entram nessas regiões aqui e levam a informação para a estrutura nervosa, né, do nervo. Então eu consigo perceber o que está ali misturadinho. E daí a combinação desses sabores, né, dessas percepções que eu tenho, vai dar o sabor do alimento. Mas eu só consigo sentir o sabor, né, saber o que é, se eu estou conseguindo cheirar, né? Então se eu, por exemplo, pego uma bala de goma, faço em casa isso, pego uma balinha de goma, tranco o meu nariz e ponho essa bala de goma na minha boca, sem, né, tirar o dedo do meu nariz. Eu não vou sentir o sabor, eu não vou saber de qual é essa bala, do que ela é. Eu só consigo perceber quando eu solto, porque daí eu sinto o cheiro. Então, cheiro e gosto tem uma ligação muito íntima para a gente conseguir perceber os sabores dos alimentos. Então, o sabor vai ser a mistura do cheiro com o gosto para eu conseguir perceber. Por isso também, quando a gente tá com gripe, a gente perde o sabor, perde o gosto, a comida perde o gosto. Por quê? A gente não consegue sentir o cheiro. Então, daí não consegue definir direitinho o sabor daquele alimento. Aqui é uma imagem de microscopia das papilas, né? Se você mostrar a língua lá no espelho, você vai ver que é cheio de voltinhas. Essas mais fininhas, normalmente elas percebem as texturas e as mais gordinhas percebem os sabores. O nariz, então ele é responsável pelo olfato, também é um órgão quimiorreceptor e ele tem uma região que é chamada de pituitária amarela,
em cima ali da estrutura do nariz, que ele é que vai perceber as partículas. Então eu só consigo sentir o que entrou em contato comigo, né? Então, por exemplo, o cheiro do churrasco do vizinho, né? Aquela fumaça foi, entra no meu nariz, trazendo um pouco daquelas partículas, gruda ali na pituitária e eu consigo definir que cheiro que é esse. Então, para cheiro bom, para cheiro ruim é o mesmo processo. Para o perfume, quando você espirra, fica um monte de gotícula no ar. Quando você respira, né, inspira aquele ar, vem aquelas gotículas da partícula do perfume, gruda na tua pituitária e você consegue perceber. O nervo é o primeiro par de nervo craniano e ele vai levar daí pro cérebro. Então, ó, tá aqui o nariz, né, a cavidade nasal, ele vem, aqui em cima tem essa região da pituitária. Então, quando entrou o ar com o cheiro do perfume, ó, as moléculas do perfume grudam nessa pituitária e essa informação passa pro nervo olfativo, que vai lá para a estrutura cerebral, para a gente perceber, tá? Na gripe, por que a gente não sente o cheiro das coisas? Enche de secreção essa região. Como você tem um aumento do processo de secreção, ele vai cobrir com catarro e muco toda essa parte perceptiva, nessas células nervosas, e vai passar direto. Você não vai conseguir sentir o cheiro. E daí também não sente o gosto. Aqui o nervo, então ó, a partícula de odor grudou aqui, veio, promoveu o estímulo, essas células sobem e vão lá pro nervo, né, direciona pro cérebro. A pele, né, então ela é responsável pelo tato. A gente tem receptores no corpo todo, né, de tato, mas principalmente nas mãos, nos pés e nos lábios, né, são regiões mais sensíveis. Eu tenho os corpúsculos de Meissner, que é o do tato e contato leve, o de Pacini, que é de pressão, o de Krause, que é de frio, e o Ruffini, que é de calor, e as terminações nervosas livres, que é de dor, né? Então, o tato vai conseguir perceber esse tato, esse contato leve, a pressão mais intensa, o frio, o calor e a dor, tá? Ele fica distribuído na parte da derme aqui, ó, então você tem lá a epiderme aqui em cima, e a derme aqui embaixo. Então, é na derme que eu tenho essas terminações. Terminação nervosa livre, os corpúsculos de Pacini, Meissner e tudo mais. Então, se por exemplo alguém vem e belisca, essa informação de pressão vai vir, vai ser captada e vai ser direcionada para o nervo, né? Regiões mais sensíveis têm uma percepção melhor. Você consegue ver, né, com mais certeza o que está acontecendo. Mas na pele como um todo tem, né, essas terminações desses organismos, tá? Então, gente, a gente finaliza fisiologia com o sistema nervoso sensorial agora. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender e que vocês tirem as dúvidas. Eu não estou recebendo nenhum retorno com dúvida, né? Mas, por favor, tá lá aberto as caixinhas de perguntas, né? Na nossa sala de aula, podem entrar em contato também, que eu vou tentar tirar as dúvidas. Eu vou preparar o trabalho para vocês esse final de semana. Quero ver se eu já consigo postar na semana que vem. E eu gostaria que vocês fizessem anotações no caderno, tá? Então, resumos, mapas, informações importantes, que isso também vai valer como nota quando a gente voltar. Então, eu vou estar olhando isso que vocês fizeram, todos os conteúdos que a gente está vendo, para daí a gente conseguir avaliar. Beleza, gente? Então, tchau, até a próxima aula.